Vem ficar comigo aqui nesse episódio especial do nosso Tcharam, Fala VJ, comemorando 10 anos, ou melhor, não sei se é comemorar, mas estamos celebrando 10 anos do final da MTV Brasil e hoje nós temos uma dupla aqui que realmente marcou a época na virada do século ali, do século XX para o século XXI. Estamos falando de Max Fivelinha e Fernanda Lima! Viva! Obrigada. Que emoção. Entrei aqui, quase chorei já. Comecei a chorar, dei um abração no Max, um abraço na Fê. E é muito legal. A gente começa contando do começo mesmo, como é que vocês entraram na MTV. Você já trabalhava como modelo, já estava arrebentando, né, Fernanda? Eu era uma modelo que queria falar, assim, eu estava muito afim de fazer uma transição e não sabia como e talvez não tivesse... Não era uma transição de gênero, naquela época não, no caso não, uma transição da muda para a pessoa que fala. A gente já falou isso, que é uma piada recorrente, a Gisele está tentando fazer essa transição há muito tempo. Ainda não conseguiu. Eu tinha familiares que trabalhavam na MTV, o Felipe Cama e o Edu Cama. Eu morava com eles na época. Eles trabalhavam no promo, né? Eles trabalhavam na parte de design. Então eu acompanhava todo o trabalho deles, achava fantástico aquilo. E um dia eles me levaram à MTV. Eu, por acaso, entrei num ao vivo da Astrid, ela estava fazendo disque. E eu participei de um concurso. Tinha recém-chegado em São Paulo, assim, e a Astrid fez eu ler. Sétima música, I.R.E.M. Drive, eu lembro até hoje a música. E aquilo me marcou muito, eu fui embora, achei aquele universo todo muito inatingível, mas muito fantástico, um monte de gente jovem, como é possível, né? Achei tudo muito lindo e fui-me embora e, enfim, continuei meu trabalho. Essa participação que você fez como modelo? Como prima do Felipe. Como prima do Felipe. Porque eu tinha ganhado o concurso, ganhei uma capa da Capricho, a Astrid perguntou quem é, entra aqui, aquelas coisas da Astrid, né? Entra aqui, aí entrei, ela me deu essa palhinha ali, foi super fofo e tal, fui embora e, enfim, vida que segue. E aí um dia... recebi uma ligação da MTV que estavam chamando pessoas para fazer um teste para substituir o Gastão no Mochilão. E aí Isso em 1999, mais ou menos, né? Sim. Bip! O Max tremeu aqui. Eu recebi um bip, olha, a gente tinha bip. E aí, um bip, nossa! Liga pra MTV. Eu só conseguia mandar 3, era menor que um tweet. Assim. E aí eu fui de novo naquele ambiente muito louco, muito interessante. Fui recebida pela falecida Gisela Mata. E a gente não se conhecia e ela conversou comigo como uma amiga. E ela falou, olha, a gente está querendo alguém para fazer uma viagem para o Havaí depois de amanhã. E assim, eu falei, bom, eu nunca fiz televisão, não sei fazer. Ela disse, é como se você estivesse viajando com uma amiga e contando essa viagem para uma amiga. Eu falei, tá bom. Eu adoraria fazer. Fui embora, no final do dia ela me ligou. É você. Tem passaporte? Tem visto? Tenho. E ali começou a minha história na MTV. Que isso? Aí a gente foi para o Havaí. Tá afim de ir para o Havaí amanhã? Foi isso. Pô, que foi proposta, isso. hein? Foi incrível, assim. E aí acabamos fazendo mais uma viagem em Miami, que a MTV deve ter conseguido ali mais uma lambuja pra gente. Voltei para São Paulo, crente que, né? Bom, agora acho que vou falar, né? Vou entrar para essa emissora. Cri-cri. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Só fez o Mochilão do Havaí em Miami. E aí eu fui trabalhar numa emissora aberta, fazer um programa sobre videoclipes, olha que ironia. Até que um dia, emissora é essa? a Rede TV, quando abriu. Quando a Rede TV abriu, chamaram você para trabalhar lá. Aí eu fiquei um ano lá fazendo um programa ao vivo, que era o Interligado, que era um programa de videoclipe, era tipo... Era uma MTV na Rede TV. Era uma imitação da MTV. E aí, enfim, peguei um pouco a cancha ali de chamava fazer... Interligado? Interligado. Pô, o meu chamava Teleguiado, Tá né? vendo? Rede TV, hein? Rede TV. Rede TV não E era muda. super moderninho, passava os clipes, ia passando as pessoas falando embaixo. Pra época, assim, era assim, bem... Posso acrescentar um detalhe? Era concorrente do Disque, era do mesmo horário. Olha só, tu vê. Era às 6 da tarde. Nem sabia. Não era às 6 da tarde, era às 6 da tarde. Eu ia todo dia lá. O Max é o cara com a maior memória que tem, de todo mundo que já passou mais por aqui. são, né? Mais tempo. Enfim, resumindo, aí um dia o Zico me ligou e me chamou para ir lá conversar. E me propôs, eu achei que eu ia virar MTV, que ia botar o pé na Três Tabelas, aquela coisa toda que eu achava maravilhosa. E não, era um programa sobre comportamento, que era o Fica Comigo. E na hora que ele me propôs, eu achei ridículo. Pô, achei que eu ia virar VJ, eu vou ter que falar de namoro, não tem nada a ver comigo. Eu achei realmente que não ia dar pé. Mas por quê? Como assim não tem nada a ver comigo?
Porque eu achava que eu não sabia falar de relacionamento, entendeu? Seria mais fácil eu ler um TP, falar, né, de música, que era uma coisa que era mais, enfim, mais próxima de mim do que de relacionamento, juntar casais. Entendi, sabe? muito romântico demais. Tá. Achei meio, assim, meio reality, Boa, não sei, coisa mais mané, mano. Achei que não ia dar pé, assim, fui pra casa, falei, bom, é a única carta que eu tenho, né, então nem preciso pagar minhas contas, topei. E nisso nasceu o Fica Comigo. Mas ele tirou você da Rede TV para ir para lá? Tirou, Zico? Tirou da Rede TV. Sim, arrancamos a Fernanda. Uma das poucas retiradas. A MTV só era sacada, né? Acho que sim, né, Zico? Todo mundo levava os apresentadores também. Exato. E aí começou a minha história no Fica Comigo e começou assim, o fim da MTV como um canal musical e como um canal mais comercial, né? Eu acho que até, talvez o Gastão não tenha vindo por causa disso, né? Porque eu destruí com a MTV como música, como um canal musical. Fazer uma transição, a MTV também estava fazendo uma transição naquela época. Então, assim, eu peço desculpas a quem, né, amava aquele canal musical, mas ali a coisa começou a se popularizar, a gente começou a ganhar dinheiro, todo mundo, né? O canal, eu, né? É engraçado que todo mundo passa por aqui que tem uma história parecida. Não, depois que eu estreiei, a MTV começou a ficar no azul. Não, foi no Telegado, não, foi no não sei o quê, não sei, Fica eu tinha Comigo. certeza que era no Fica, mas eu até fico mais tranquila de saber que VJ outras por um pessoas... dia, eu estou esperando até hoje. Olha lá o Júlio, olha o Julinho. Eu estou esperando até hoje. O dinheiro. Essa parte. Mas você começou como maquiador, né? Como é que foi seu... Você começou lá na Coropé, no começo da MTV? Na Coropé. Eu fui para a MTV porque assim, eu trabalhava numa agência de modelos, eu tinha sido modelo. Tá. Mas eu não gostava muito de ser modelo, porque eu não gostava de mim. Eu gostava de ver a foto. Você gostava da foto e não de você? Gostava da foto, eu achava que isso aqui não era aquilo. Por isso a que foto me era chamavam. melhor ou você era a melhor foto que era a melhor foto? que A foto eu. era melhor que você. Aí me chamava por isso. Aí na agência, era a Central de Modelos, que era a agência mais antiga e que mais tinha modelo em São Paulo. Aí fiquei na agência um tempo. Aí eu virei professor de passarela. Eu sou um dos primeiros professores de passarela. Uau, lá incrível. antes tinha umas senhorinhas, o Giovanni Frasson, que ficou na Vogue, que é um editor de moda famoso, que deu aula para mim e depois eu virei professor de passarela lá. Eu dei aula para Soninha Francini. De passarela? Eu não imaginava que Sônia Francini estivesse na passarela. Coisa errada. Pena que a gente já gravou com ela, senão... Aí olha como eu não esqueço, era uma quinta-feira, o dono da... Tinha 2 funcionários que sobraram. Era uma quinta-feira, o diretor, o dono da agência chegou e falou, ó, a partir de amanhã a gente já fecha a agência, era uma sexta-feira, não tem mais emprego, eu ia ficar desempregado. Oh. O maquiador que estava terminando os testes, a MTV estava no ar, a MTV estreou quando? De outubro, que dia? Foi De outubro. primeiro, Algum dia de outubro. 30, 20 do 10. 20 Isso, do 10, tinha 2 novembro. semanas que estava no ar. E aí o Danilo Mazuca, que era o maquiador, chegou para mim e falou, Max, eu estou saindo de lá porque, não estou afim. Eu sou um maquiador muito conhecido lá, fico batendo pó no estúdio. Eu não quero fazer isso. Batendo pó no rosto das Isso. pessoas, né? Não, porque parecia que o cara estava indo lá bater pó. Só tem maluco lá. Não, era pó compacto. Pó compacto. Que já não se fala mais, você não pode falar mais, senão a gente é cancelado, mas enfim. Aí ele chegou pra mim e falou assim, você não quer ir pra lá de maquiador? Eu falei, mas eu sou maquiador. Ele falou, não, mas é só pra tirar o brilho no estúdio. É um assistente que é um assistente. Se precisar limpar o chão, você limpa, essas coisas. Eu falei, tá bom. Aí peguei o telefone, liguei, mas eu não podia falar que era ele que tinha Indicado. que tinha indicado. Que novela. Enfim, liguei aí de cara, falei com a Mili, que era a mais suave das duas, era a Mili e a Rita. Aí ela atendeu e falou, vem falar comigo amanhã. Certo. Era uma sexta-feira santa. Não, do Dia dos Mortos. Diabo. Eu saí da minha casa, fui lá, fiz a entrevista, ela falou, segunda você começa. Eu comecei segunda. Lá, aí eu vou contar um detalhe, que é um detalhe que não tem nada a ver com a MTV. E tinha tido aquela história do Collor que tinha pego o dinheiro das pessoas. Da poupança, Pegou sim. meu fundo de garantia. Ixi. Aí eu tinha dinheiro para o ônibus, eu ia até o Itaim Bibi, onde virou um extra depois, eu pegava um ônibus abacate lá. E a MTV? E aí? E aí eu ia a pé até a Coropé, eu andava a Lima inteira para chegar lá. E eu já chegava cansado no verão,
que era novembro, eu entrei 5 de novembro. Uau. Eu já chegava Você meio nem não suado. era maquiador e você começou. Vamos. Tacou o pó primeiro em quem? Quem foi a primeira vítima lá? Foi alguém do horário, eu não lembro, era alguém que gravava à tarde ali, tipo 1 da tarde, eu entrava mais ou menos 1 da tarde. Deve ser Thunder as não era, Trinity. porque o Thunder não Não eram as aparecia. meninas, Então- eu acho que a Daniela. Daniela Barbieri. Eu acho que foi a Daniela no começo, que ela ria bastante. Isso. Ela sempre ria muito. Fernando Lima, eu não sei se você sabe essa história, mas o Max, tem uma lenda urbana da MTV que o Max, ele maquiava mal as pessoas que ele não gostava quando iam fazer um teste na TV. É verdade isso. Parece que tinha um teste que a Soninha ia fazer. E aí você gostava muito da Soninha. E a Cris Couto que contou. E a Cris Couto falou, pô, aí o cara me perguntou, qual é a cor que você quer no seu rosto, que você não gosta? Ela falou rosa. E foi rosa que você colocou na cara dele. Gente, que coisa feia. Que coisa horrível, né? Não é verdade? Não, é que tem Cris Couto- gente. Eu Não, confio então mais no Max. agora. O Max tem uma memória melhor que a Não, Cris então Couto. agora eu vou falar, a Cris Couto é sempre aquele batom, é o mesmo batom Até de hoje. uma marca canadense. Ela usa esse batom até hoje. Até hoje. O mesmo batom e o mesmo 40 botina. anos depois da minha tava botina. aqui E com a o mesmo botina e vestido com o preto batom. é o Iclo. É o Iclo, nem fabrica mais roupa, gente. Era a Clorosco, que infelizmente já morreu. Sim. E aí a loja não sobreviveu de jeito nenhum. Mas o E ela só vestido usa aquele bendito batom. Como que ela pode falar alguma coisa? Sacanagem. Que horror. Que ótimo! Que ótimo, isso é mentira. É que assim, eu fui um maquiador que eu nunca gostei de deixar a gente feio. Senão não tinha feito 50 capas de revista. Lógico. É, Não, além do não, MTV. era uma coisa... Não veio me golpear, não. Não veio me golpear, não. Não, falaram que você estava facilitando, vamos dizer assim, facilitando que outras pessoas passassem na frente. Mas, enfim, são Sim. histórias, são Águas histórias. Né? passadas. Tem histórias da Fernanda Lima também. É, muito pulou de tempo de paraquedas, produção. Foi a pulou de primeira bungee cena que jump. eu... Foi a primeira cena? cena foi pulando de paraquedas. Que né? isso, meu Ela Deus. teve a ideia de eu pular de paraquedas e quando eu aterrissasse, eu fazia a abertura. Ficou uma merda. Mas eu vejo até hoje. você Olha lá, botar vai no chamar o YouTube, tem. videoclipe. Aí a mina tá lá no avião, é isso? Vai E pular. assim, eu tenho horror à altura. Então, assim, bom, esse é um ponto negativo da minha carreira na MTV. Eu tive que fazer coisas que eu não gostava. Que não gostava. Então foram muitos saltos. Eles tinham um fetiche de me ver pulando dos lugares. Quem Então, sabe ela cai. foi não muito sei. salto. Aquele da África do Sul, 270 metros jump. de bungee jump. 270 metros. O Fê me fez pular aquela merda. Eu já estava pensando em sair da MTV, que eu já não dá mais. Teve uma vez que eu fui para a Amazônia, eu e a Camila Miranda. E aí me botaram de novo num negócio lá em cima, uma cadeirinha, já lá em cima da última árvore mais alta da Amazônia. E aí quando eu fui de cabelo solto, ela me avisou, prende o cabelo, eu não prendi, queria ficar com o cabelo solto, e a roldana do negócio prendeu no meu cabelo. Não, puxa, é perigoso, podia te tirar Amigo, os cálculos. eu fiquei umas 8 horas na cadeirinha lá em cima. Se com essa altura, se alguém avisasse, não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. E eu fiquei presa lá em cima, a cadeirinha começou a me cortar aqui. Eu dizia, Camila, me tira daqui, pelo amor de Deus. Presa pelo cabelo. Presa pelo cabelo, Na não. roldana. Eu não pelo cabelo, eu estava presa por uma cadeirinha, né? Mas o cabelo preso, então a roldana não soltava. E cortar o cabelo não era uma opção. Não era uma Não era uma opção. opção, não. Prefiro ficar aqui Eu não em me cima lembro E o como eu tanto de saí de cortar o lá. publicidade cabelo. que ela ia perder. Eu não me lembro como eu saí de lá. Foi horrível. E depois a última, foi muito. Nessas, meu pai e minha mãe já estavam. Sai dessa TV, isso Sabe aí. essa merda. Isso aí vai custar a tua vida daqui a pouco. Vai pra E TV a Globo, pô. última, Alguém falou. A última foi um negócio horrendo. Onde era aquilo? Que eu já não me lembro também. Talvez fosse na Amazônia, nos mangues. Eu não me lembro bem onde era aquilo. Maranhão. E aí eu corria pela areia e tinha uma vela, um negócio em cima, assim, num barco. Eu estava com a vela e o barco me puxava, eu corria até que o barco ia e eu voava. Só que os carinha que estavam no barco, que a produção contratou, estavam mamados. Que beleza. Então eles andavam e eu voando pra cair, velho. Depois é isso? daquele, aí a gente ia para os Lençóis Maranhenses, no meio do caminho eu tive conjuntivite nos 2 olhos, e aí me mandaram embora pra cá. E aí foi o fim da Aí carreira. voltou, aí- Acabou. Um dia eu cheguei Só pro de Zico e óculos falei, escuros. Zico, chega, né? Não tem aguento o que mais. fazer aqui. Não quero Mas mais Zico mochilão. ainda
tentou dar umas ideias. Acho que no fim até a gente concluiu, vai embora, Deus, chega, vai fazer nessa. outras coisas. Vai viver essa conjuntivite Mas em foi outro muita lugar. aventura, Inclusive, um hoje mochilão. o Zico veio de máscara Tá também. vendo? Mas você foi cupido de muitos casais, assim, você não, Sim. né? Isso é muito legal Sim. também, né? Hoje em dia você vê com outros olhos. Durante um momento que você fazia o programa, você também achava, gente, que gente podia ser fluido e tal, você quer ficar comigo, que negócio é esse? Olha, hoje eu encontro muita gente até hoje que fala. envelheceu comigo. É muito legal, né? É. As pessoas da minha idade, quase 50 anos, tipo, nossa, fica comigo. Não sei. As pessoas gostavam daquele negócio. Super! Gostavam Foi um mega daquilo. sucesso, Foi um né? mega E sucesso. foi o primeiro beijo gay da televisão também. Foi. Né? Você lembra dessa Lembro gravação muito, especial? O Conrado, lembro muito. É? Lembro muito. Conrado ele chamava? Conrado, foi tenso aquele dia, né? Tava todo mundo muito tenso, É. porque, enfim, não tinha acontecido ainda, né? Em nenhuma Sim. emissora, então a gente não sabia como é que as pessoas iam receber e tal, mas foi incrível. Ali, então, que a coisa tomou uma proporção absurda, né? Muito, muito gay, saiu do armário, né? Uhum. Eu lembro que o meu tio, uma vez ele disse pro meu marido assim, nossa... a Fernanda ajudou muito gay a sair do armário, né? Desde a época da MTV, depois com Amor e Sexo, e meu marido virou para ele e falou assim, não, ela ajudou muito gay a não se matar. Então, assim, a Opa, gente... verdade. Eu penso com carinho por isso, assim, né? Uhum. Como a gente naturalizou ali, né? Com As certeza. pessoas a terem liberdade. Quando você fala assim, o meu marido é o Rodrigo Hilbert? É o Rodrigo. Muito bom. Pois é, ali eu nem imaginava. Estamos nesse campo da sexualidade e tudo. Max também foi o primeiro apresentador assumidamente gay ali da MTV Brasil, né? E talvez só não foi o primeiro da TV por conta do Clodovil, imagino. Pois é, você sabe Começou um pouquinho que... de maquiador, ele virou apresentador. De maquiador ele virou apresentador. Tá? Mas tinha Vamos as contar como é que roupadas que foi. você me enfiou antes, vamos contar isso. Porque agora já Dedos, que dedos. Já que você foi falar que eu tombava com as pessoas na maquiagem, Tomava você com quem você não gostava. E era você assim, não no assumiu. teste. você se lembra Na Chapa. Lembro, da MTV Você fazia o Na eu Chapa, e uma fazia. vez você veio e a gente precisava falar de carnaval. Aí precisa falar de carnaval, aí você queria uma ideia, aí a gente inventou uma Carmen Miranda destruída. Ah, eu lembro. Você lembra eu com o salto alto quebrado, Lembro. a maquiagem borrada? Que hoje em dia seria desconstruído. De jeito que você imagina o que ia acontecer comigo e com você hoje em dia. Era uma Ia ser Carmen cancelado. Miranda, toda escangalhada, chegando em casa da quarta-feira que apanhava do marido, que era o Casé. E aí eu fiz a Carmen Miranda. E aí tinha uma palestra, a gente começou a fazer coisas junto quando você lia poesia. Sim, E eu fui fazer a personagem trash no Aeroanta, lembra? Nossa, Gente, não era lembro o- disso. Nós fizemos uma apresentação de poesia de no teatro Aeroanta. que foi um sucesso, o povo quase morreu de aplaudir. É não mesmo? lembra? Não lembro, não. Porque acabou, por isso. Uma hora tinha que ter fim. Você leu uma Incrível. poesia. Tá. Foi a primeira coisa que a gente fez junto. Que legal. Você que foi ler legal, uma mano. poesia, perguntou se eu não fazia. Aí era uma mulher toda sofrida. Ah. E aí eu ia me acabando no fundo do palco. E aí depois você me alçou para uma Carmen Miranda lascada. Olha, eu não Então- tenho como me defender, porque eu não lembro disso. Que horror, gente. Como E é que as ele ideias fez? eram suas. As era ideias tudo eram meio minhas, trash. olha, você é maluco. Mas eu lembro assim que funcionava muito, que quando a gente. O primeiro VJ por um dia, se não me engano, foi na praia. Foi na praia. Foi na praia, eu tava até de terno, de Isso, linho, chiquérrimo. chapéu Santos Dumont. Os ternos Hugo Boys, É, luxo. e você era maquiador Sim. dos candidatos, né, Isso. do programa. Isso. E só que a gente ia conversando e a conversa foi rendendo, né? E tanto é que você virou apresentador. Então, o que deu certo é porque eu não queria falar. Você não queria falar. Eu não queria Timidinho. falar. Ficava e eu mal-humorado. E Ficava aí eu sempre mal-humorado. respondia mal-humorado, que o Casé Isso. me perguntava, e aí eu realmente não queria falar. Mas E por que aí. que você foi? Não, porque Ele Ah, tava que te lá, pedi- ele era maquiador, entendeu? o programa mostrava o bastidor. Ah, entendi. Ele não ia. Não Era para- assim, a pessoa chegava um trapo e a gente transformava numa pessoa lindíssima. E aí eu tinha que dar uma opinião. Aí a minha opinião era assim, eu vou votar nesse porque eu não gostei dele. Era isso. Entendi. Eu falava isso. E aí isso virou, né, um sucesso de verão, que a gente gravou a toque de caixa. Não tinha estrutura, inclusive. O lanche era bem baratinho. Era pão é o único pão que eu não como, pão de forma com salame e guaraná. Mas a gente deu conta, virou o maior Não, a gente sucesso. virou um super do sucesso, verão. era incrível. Gente,
E essa experiência, Fê, que você falou de, pô, o Zico veio me trazer um negócio que eu achei idiota. Nossa, eu achei... Você viveu muito isso? Muitas vezes. O próprio Telegrado ficava meio assim, eu odiava o nome. Mas o VJ por um dia também achava, pô, que coisa ridícula, meu. Pô, E ficar aí? estimulando as pessoas a quererem aparecer, querendo não sei o quê, que coisa mais... Meu, mas foi incrível, era Quando- muito legal. E- Mas acho que o mais bacana era não se levar a sério. Então, Era quando você- muito legal. Se não se levava a sério, E aí a coisa foi ficava assim, divertida. o programa veio, aí o programa ia entrar para a grade do ano. E tinha que fazer a toque de caixa, os testes. Eu estava no Rio, passando carnaval. E aí eles estavam fazendo os testes, me pediram para vir. Eu falei, olha, eu vou na quinta-feira, porque eu estou no Rio, não vou voltar antes, porque eu não vou pagar uma passagem para voltar para fazer o teste. Eu nem quero fazer teste. E a gente já estava no ar há 2 meses. E eu não era uma figura do programa, eu era do bastidor. Sim. E aí eu falei, não vou voltar para fazer o teste. Aí o teste ficou, eu fui a última pessoa que fez o teste. Gente, aí quando eu vejo que o André Abujan fez o teste, eu falei, gente, eu não sou uma pessoa qualquer, né? O André E tu Abujan. pegou do André Abujan. Eu peguei, eu fui a última pessoa. Você vê. Aí era assim, tinha uma mesinha lá no meio, o público ficava aqui atrás, e aí o Cazé ficava lá no palco. E aí essa pessoa que era o jurado ia ficar ali no meio. Aí eu entrei, olhei aquilo, e aí já começou aí. Eu falei, escuta, mas eu vou ter que sentar na mesinha? Aí alguém falou lá no ponto, aonde você quer sentar? Eu falei, eu queria sentar na primeira, como é que chama? Arquibancada ali, no primeiro andar da arquibancada, junto com as pessoas. Menina, quando eu falei isso, a plateia vibrou, eu fui, sentei. Aí fiz o teste, escangalhei o teste inteiro, aí o Cazé subiu, 10 minutos ele voltou e começou a fazer suspense. Eu falei, olha, Cazé, se você disser que eu peguei o programa para fazer o programa, vou ficar bem feliz. Se não, eu estou fazendo uma coisa que eu estou adorando fazer, que eu adorava trabalhar lá. E aí ele falou, você pegou, aí o Cazé vibrava. Abraçava como se estivesse abraçando um toco, porque eu não tinha muita reação. E aí eu fiquei 1 ano e meio fazendo, eu fiquei 1 ano e pouco, o Zico acho que sabe melhor do que eu. Foi 1 ano e pouco fazendo e eu não fazia a transição. Porque eu não queria ser apresentador. Transição capilar? A transição de maquiador para apresentador. tá. Eu continuei fazendo as duas coisas. Normalmente. E o programa já era um sucesso. E você percebeu uma mudança de tratamento dentro da MTV, assim? Porque você era Nenhuma, meu filho. Nenhuma? Não. Não? Não melhorou? O público sim, porque eram filas imensas e cartas, sabe as cartas de... Sim. Você Da ganhou- Xuxa. Você recebeu carta de metro? De metro não, mas Eu de recebi centímetros. Eu recebi de 30 metros, de 40, eu tenho muitas. Você era muito pop, né? Eu era super pop. muito. Bom, É. aí tinha a história de ser gay ou não ser gay. Quando a entrevista me chamava e aí já tinha esse papo, eu não aceitava fazer. Entendi. Ou eu falaria. Eu nunca falei em nenhum Não era uma programa de bandeira televisão. sua, né? Não, Cazé, o problema é que eu não tinha como falar, porque aí eu ia tirar o foco do meu trabalho, um trabalho que eu contribuía para uma classe imensa, para jogar no gueto. E aí eu falei, não vou falar. Então eu não dava entrevista. Eu nunca dei entrevista. Sobre isso. Para nenhum jornal, para nenhuma televisão, para nada. E porque eu não tinha uma pessoa que tinha uma credibilidade para eu falar. Entendi. Você achava que sempre ia ser de um tom Ia virar aquela coisa jocoso, vulgar. Ia uma coisa vulgar e tudo. Ia virar como é que fala? O personagem de novela, Sim. que é sempre uma Estereotipado. coisa... Estereotipado. Mas isso a Fernanda ajudou a mudar. Você ajudou a mudar isso, né? A percepção que as pessoas têm. Espero. Com certeza. Não, eu Talvez ajudei. não tenha- Eu ajudei exatamente por não falar e por receber o grupo. Ir nos lugares onde eles estavam. A MTV me colocou para fazer a segunda parada gay. Porque a primeira foi confusa. E aí eu fiz durante muito tempo, eu fazia para o jornalismo da MTV. Você fazia as matérias do jornalismo. Eu ia lá e fazia, mas eu não dava entrevista para não Entendi. tirar o foco do meu trabalho e porque eu não queria, qualquer coisa que eu falasse, eu ia falar para o gueto e eu não queria falar para o gueto. Eu queria falar para todo eu era um artista, eu sou um artista. Claro, você é ainda. É uma estratégia, cada um vai desenvolvendo sua estratégia de como se posicionar. Eu né? ia contribuir muito mais não dizendo do que dizendo. E outra coisa, eu não abro a minha vida, por exemplo, até hoje, para dizer, estou namorando, estou abraçando. Não.
Não vou fazer isso. Pô, mas era a próxima pergunta. Eu não Era a vou próxima pergunta fazer que eu isso Você tá porque namorando quem, Marcos? então eu não Vamos- faço isso porque vira aquele você fica 3 dias na internet, você é o assunto principal e você não contribuiu com nada. Sim. Eu acho que é uma questão de frame, né? De como você faz o approach. Assim. No caso do Fica Comigo, fez um Fica Comigo gay que não virou zoeira, não virou Exatamente, é o que a gente estereotipado, fazia. não virou sacanagem, virou uma bandeira de defesa da naturalização, Porque né? quando Isso eu- é muito lindo. E você lembra do nome da pessoa, me chamou a atenção disso. Conrado, é. Conrado. Mas você não lembra da pessoa com quem ele ficou. Não, eu lembro porque outro dia me mandaram uma mensagem, justamente uma pessoa que hoje está muito bem posicionada profissionalmente, me mandou um Lula. direct. É o Lula. Falando que... Não, foi a Janja. Não, tô brincando. Não, falando que... Agradecendo, olha só, 20 e tantos anos depois, né? Agradecendo. Então, aí ele me ajudou a relembrar. A relembrar, assim, vocês- aí eu fui procurar e achei a cena ali. E Tudo. como é que eram os bastidores do programa? Assim, as pessoas ficavam muito nervosas, quem estava participando mesmo, concorrendo a ficar comigo, enfim. Então... Você tinha contato É ou era só ali engraçado. no set? Sinceramente te falando, eu acho que as pessoas iam mais para aparecer. Tá. Eu acho. Tá. Eu acho que tinha uma coisa assim da televisão, né? A MTV tinha um negócio, né? As pessoas tinham uma fascinação por aquele ambiente e pela facilidade de se entrar, né? Você falou, Max, né? Aí eu liguei lá e atendeu a Mili. Você ligava e as pessoas atendiam, né? De repente você podia ligar lá, o casal atendia o telefone. Então era um lugar assim que as pessoas tinham uma familiaridade, assim. Então elas queriam ir, elas queriam estar na plateia, elas queriam participar dos programas, queriam fazer o VJ por um dia. Então eu acho que o Fica Comigo também tinha uma coisa assim de uma farra da pessoa ir lá. Então eu não acreditava muito que as pessoas quisessem um relacionamento, apesar de que a gente lidava com adolescência, né? Assim. Sim. Então, talvez alguns pudessem realmente estar levando a sério. Então, tinha um clima muito leve, muito gostoso, muito tranquilo, de farra, de zoação, de brincadeira. Então, ia o carinha lá e ia um monte de amigo, entendeu? Eu acho que era uma grande Na zoeira, farra. uma grande farra, né? E Isso é muito algumas bacana. vezes, né, algumas pessoas podiam estar romantizando ali em algum momento. Então, era um clima muito gostoso, assim. Então, ali nos bastidores, era uma farra, a gente se divertia, a gente se conhecia, às vezes saía depois, ia para a padoca, ali para a padaria e tal. E foi um grande lance. E é engraçado que ali eu comecei a escrever o que no futuro seria os 10 anos que eu fiz de Amor e Sexo na Globo, né? Com certeza. Não foi à toa que isso aconteceu na minha vida, né? A gente começa a escrever a nossa vida, né? Quando começa a trabalhar, a gente começa desde cedo. E você começar fazendo... trabalhando na MTV, provavelmente todo mundo que sentou aqui falou isso, assim, você poder trabalhar jovem com o que você gosta, putz, é uma sorte, né? É um privilégio, assim, é um negócio que eu não sei onde eu estaria hoje, assim. Então, a MTV, ela me desenhou como pessoa, ela me formou. Zico, obrigada. O Zico foi uma pessoa que ele apostou em mim, assim, sabe? Porque eu acho que eu sempre fui, assim, um pouco tímida, um pouco blasé, não sei, as pessoas sempre falavam assim, você tem uma cara meio assim, não sei, eu acho que quando eu fico séria, eu fico meio timidona, assim, sou muito na minha e tal. E o Zico, ele tinha um olhar pra mim muito carinhoso, assim, sabe? Muito... fraterno, assim, e ele apostou, eu também não sei o que ele viu ali, mas ele me encorajou. Talento nada. Talento. Ele me encorajou, sabe, a eu buscar alguma coisa que nem eu sabia que eu tinha, assim. Entendi. Gostei E muito. você tinha um bordão também, que era o próprio nome do E você do programa, fica né? comigo. E você fica comigo. Até hoje eu escuto. Até hoje você Até escuta? hoje eu escuto. As pessoas falam pra você, Fernanda, Falam. fica comigo. É isso que as pessoas falam? Falam. A pessoa te encontra na rua e fala isso? Se lembram. E falam como era legal quando eu olhava na câmera e falava aquilo. E também foi uma coisa que na época, eu não me lembro quem deu a ideia, deve ter sido o Zico, eu achei ridículo. E você fica comigo, coisa Eu ridícula. falo com sotaque carioca. Fique Ostro. E você fica comigo. Foi o Rick Ostroga. Foi o Rick, pode crer. Diretor também. Putz, na época eu achei ridículo, assim, eu falei, o Rick tinha umas ideias, o Rick também me falou, uma vez ele me falou uma coisa que eu nunca me esqueci, ele falou, Fê, porque eu queria entender como era trabalhar na TV, né, eu também não sabia, né, e o Rick me falou, Fê, nunca faça a amiga Sheila, sabe, mas o que é a amiga Sheila?
Tipo, não tenta ficar agradando, sendo simpaticona. Você não é assim, entendeu? Você é sincera, entendeu? Você tem seus momentos sérios. Não precisa ser toda hora fazer essa amiga Sheila. Eu nunca me esqueci da tal da amiga Sheila. E isso também me deu coragem de eu ser como eu era, de não fingir que eu era uma pessoa que eu não era, de não ficar tentando agradar as pessoas o tempo todo, puxar o saco do convidado. Muito pelo contrário, sabe? Eu lembro uma vez até o João Gordo me chamou para ir no programa dele. E quando eu sentei, eu estava em casa, né? A gente estava em casa, assim, mas aí quando eu sentei, o João disse, eu devia me achar uma patricinha, né? Uma idiota, sei lá o que ele pensava, nem devia me conhecer, né? Eu sentei, ele virou para mim e falou assim, e você, surfistinha, né? Você aí, lourinha, surfistinha. Eu falei, não, eu sou muito mais do que isso. Eu surfo também, mas eu sou uma apresentadora, eu sou uma mulher. Eu já dei nos dedos do João e aí ele me respeitou ali, a gente teve uma conversa legal, assim. Sim. Mas sabe essa sensação de você poder ser o que você é, sabe? Sem precisar fingir alguma coisa para, né, para ser uma apresentadora de sucesso. E aí depois você se acostumou com o bordão. Eu me empoderei, né? Aí sai da frente. Chegou a falar na Globo? Fica comigo. Ih, não, amor e sexo. É porque teve um gap aí no meio, eu tive que ser atriz, tive que dar uma remada ali também. Vamos falar disso também, vamos falar dessas carreiras de atriz. Mas, Max Fivelinha, voltando a você. Então, aí o Zico... aí o Zico e a Cris... Pergunta. É falar do bordão, do seu bordão. Para! Como é que foi que surgiu esse negócio? Alguém deu ideia também? Não. Não. Porque eu ficava o tempo todo, eu sempre queria ir muito rápido, então eu tinha muita coisa para falar e não tinha espaço. E aí eu usava... Não, você tinha bastante espaço, só que você tinha muito mais coisa para falar. E eu não falava, porque você se lembra que no VJ por um dia eu pegava uma revista, você pedia para eu falar, eu olhava uma revista. Sim, era aí o Casé ficava sem graça, falava, o Max não quer falar. Eu gostava de te cortar também, de zoeira. Não, eu adorava, é a parte que eu mais gostava. Então, aí o Zico e a Cris me chamou, depois de um ano, e aí eu tinha que fazer a transição. Gente, aquilo foi a coisa mais difícil da minha vida. De maquiador para apresentador. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Nossa. E aquele camarim, né, Max? Aquele cubículo que a gente ficava lá dentro, o fedor. Não, mas é porque eu tinha uma profissão que eu adorava. E aí eu tinha que ir para uma que era incerta. Porque eu não tinha certeza. E eu vinha, sabe, de onde? Do teatro. Eu tinha estudado teatro 5 anos. Eu sou formado em teatro, sou ator. Então. Eu sou ator de DRT e tudo. Uau. Desde antes, vocês não sabiam disso, não sabia, né? Não. Então, porque eu não tinha intenção de fazer televisão. E aí eu fazia eu fazia da minha intuição. Eu ia fazendo tudo da minha intuição. Porque o diretor não chegava para você e falava, faz assim. Não. A gente tinha que intuir. Não, mas eu achava isso legal até. Ele dava uma ideia, a gente tinha que intuir. E eu tinha uma coisa no VJ por um dia que era quando era o Rick que começou dirigindo a gente. Eu não sei se ele dirigiu depois que era o Thunder, porque você virou topíssimo e foi pra Globo no primeiro ano. Me deixou super órfão. Teu programa na Globo. Ficou super órfão. Eu fiquei super órfão. E aí era assim. Saudade de você e voltei. Pois é. Aí o Rick falso. Aí o Rick passava e olhava que roupa eu ia vestir. Tinha isso. Agora eu vou contar também. Conta do Rick. O Rick falava assim, não gostei dessa roupa. E falava pro Clóvis, é essa roupa que eu vou vestir. Aí Clóvis, nossa, esse aí agora... Aí o Clóvis era o figurinista. Aí ele, Max, mas ele não quer que você vista, você vai arrumar uma encrenca pra mim. Vai, pode me dar. Eu vou colocar. E aí um dia, eu lembro, a primeira vez, eu fui pioneiro num monte de coisa, mas eu não fui pioneiro em nada. Porque sempre já tinha um monte de gente que já tinha feito. A gente nunca faz nada. Eu tenho um ódio dessa coisa de que alguém fala assim, eu fiz primeiro. Fez primeiro. Alguém já tinha feito. Mas enfim. Difícil fazer alguma coisa primeiro hoje. Eu coloquei um salto, eu coloquei uma calça toda de patê azul e uma jaqueta de cor azul. Pena que não tem essas imagens. E o Rick detestou. Para completar. Eu não vou conseguir. Uma peruca. Para completar, eu pus um salto alto branco. Que era muito alto. Tu te montou, então. Olha que pioneirona. Era bem montado. De verniz, o bendito salto. O Rick detestou. Falei, é assim que eu vou. É assim que eu vou. Aí... Não lembro disso. No VJ por um dia.
se montou. E o para? Quando é que a gente vai chegar no para? Que foi o seu bordão, que foi onde a gente começou. Sei onde começou. Não, para, foi na praia. Foi onde foi? O para era pra quem? Era um bordão dele. É pra quem? Ele pegava pra câmera e falava, Preciso para. terminar isso que a coisa não parou aí. Aí uma hora o Casé me perguntou alguma coisa, eu falei, eu respondo depois que eu mostrar a minha roupa. Aí o Casé não precisa. Eu falei, mas eu quero, eu vou mostrar, eu já decidi que eu vou mostrar, porque o meu look tá tudo de bom. Eu vou mostrar, gente, eu recebi uma montanha de e-mail dizendo que tava tudo. E eu fui lá no palco, desfilei, mostrei o modelo, voltei, sentei e fiquei. Meu, e foi A sucesso. roupa foi pior ainda. Não, mas aí o figurino era o auge e o que a gente fazia. Ah, era muito divertido. Eu tive muita sorte, porque eu entrei na MTV e aí na primeira semana que eu entrei, lá na Coropé, era um galpão com telha de amianto baixinho, queijo que só o cão, e tinha um cachorro do vizinho que latia e não tinha acústica. Ai, meu E aí tinha que Deus. parar de gravar. Oh, meu Deus. Porque o cachorro latia. Aí eu falava, ai meu Deus, vai parar de gravar. Eu vou perder o ônibus da Não tinha ao meia-noite. vivo, não? Ao vivo, não. Ao vivo começou em 95, né? Ah, lá já. Na MTV. Lá em Teleguiado. menina, lá era em Teleguiado foi o primeiro 90. programa ao vivo. É. Lá em 90, logo lá depois Eu de achei que era ao 80. vivo Coropé. desde sempre. Não. Era tudo gravado, né? Tudo gravado. É como o primeiro... Chegou a fazer programa ao vivo, mas eram edições únicas, né? E aí o Teleguiado foi o primeiro de grade. Primeiro programa ao vivo de grade. Você falou de... O Max estava falando de figurino. O figurino... Você e os figurinos também viraram uma marca sua, né? Sim. E você explorou isso muito bem no Amor e Sim. Sexo. Sim. Isso aí era uma exigência ali que eu fazia, que os ciclos não deviam gostar muito, mas a gente começou aquelas histórias de fazer trocas de figurino nos VMBs, né? Botar 10 looks. Você apresentou 2 VMBs, né? E eram roupas caríssimas, assim, aí no final eu sempre pedia uma de presente pro Zico. Levava pra casa. Ai, umas duas Pô, eu vezes só levei levei 3 uma tabelas, roupinha. nunca levei Mas uma era roupa. outra não levei. época, né? Quer dizer, já É, era outra a época, época é mais verdade. pop, É né? verdade, da é MTV, verdade. assim, a gente já conseguia juntar um Dolce Gabbanazinho, assim. Então era super legal, porque Você já tinha uma relação com moda, por ser por modelo. causa da moda e tal. Aí a minha época de figurino era a Ju, né? E a Ju gostava muito também. E a gente começou a ir atrás de coisas grandes, de roupas muito glamourosas, né? E já era, assim, uma coisa que a gente tinha muita vontade de fazer uma estética de glamour, assim, né? Sim. Que nem já tinha nos clipes E por quê? e tal. Eu te pergunto por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você está falando que você na intimidade era diferente. Você era muito É. boa, mais reservado, mais discreto e tal. E na televisão, você já tinha esse feeling de que na televisão a imagem precisava chegar chegando. Eu lembro, na abertura desse VMB, eu acho que o primeiro que eu fiz era o X ia cantar, né? Então eu entrava com uma roupa dourada, assim, cabelão, muita peruca, maquiagem, era um negócio muito da imagem, assim. E tinha um impacto, né? Assim, porque as pessoas não adianta, né? Você chegou falando do Joãozinho 30, né? As pessoas gostam de ver luxo, né? Assim, mesmo que por trás tá o salto quebrado e tal, as pessoas gostam desse glamour, do show da televisão, assim. Então a gente conseguia imprimir aquilo. E aí qual era a pergunta? Eu não cheguei a fazer, foi que nem o entendi. Max, eu só falei e você começou. Ela foi recordista, o VMB das 15 trocas de roupa. 15 Lembra? trocas de roupa. Teve um VMB com 15 Você ia correndo trocas pelada de no roupa. corredor, trocando de roupa, assim. Foi super legal na época. Nossa, eu fiquei amarradona de fazer aquele VMB. E era um negócio grandioso, né? VMB era um... Sim, era VMB era um incrível, negócio, né? Um sonho, né? Você lembra dos shows que teve? Você falou do X, tinha eu mais... lembro do... Não lembro, né? mais, era muita coisa, porque também eu ficava no bastidor, né? Eu não via ali o que Sim. estava acontecendo, mas eu lembro um que eu usei uma saia gigante que eu escondi todos os Hermes e Renato debaixo da saia. Era muito legal aquilo. Que maravilhoso, tudo. que legal. Nossa. Max participava também, chegou a participar dos VMBs como apresentador. Eu fiz 2. Eu fiz o primeiro, foi com o Clodovil. Você apresentou um prêmio com o Clodovil. Todo mundo recusou entrar com ele, por isso que me colocaram. Então agora vamos pôr em pratos limpos. Jura? Quem me contou foi o Carelli depois. Que foi dirigido pelo Carelli. Aí, que hoje dirige a Fazenda. Isso. É que o Clodovil, ele tinha as fases dele, né? Tinha as fases era uma dele. mulher de fases, tipo De a música bem, do do Raimundo. mal. Que Aí era- ele chegou e falou, ô Max, então eu queria te falar. Era sempre assim, quando é roubada. Aí ele chegou Carelli assim, né? chegou assim.
Diretor é diretor, né? Diretor. Ai, gente, ele que manda, é assim. Todas as televisões, não importa. O diretor é o diretor. Aí na hora mas era a galera. Aí né? não, aí deixa eu contar. Aí na hora que é Tá. meio quando é pra ser o arrombado. Vai numa... Aí então, você podia aceitar assim, foi assim. Você podia aceitar um convite? Eu falei, tá, fala. É pra entrar com o Clodovil. Gente, eu não me emociono muito. Eu não sou uma pessoa que fica emocionado. Eu já sou emocionado, então eu não me emociono com pouco. Gente, eu fiquei emocionado. Aí ele falou, você aceita? Eu falei, já aceitei, não sei nem o que que é. Ah, para entrar no VMB, eu falei, vamos. Aí tá, a gente foi no dia do ensaio, o Clodovil chegou no horário, era 2 da tarde, eu cheguei, e a gente foi entrar pro ensaio 11h30 da noite. E todo mundo achando que ele ia atirar em todo mundo. E aí ele virou e falou assim, ai, deixa eu circular. Ele resolveu circular, ele adorou a MTV. E aí ele foi comer cachorro-quente. Ah, deixa eu comer aquela porcaria. E aí a gente foi ficando muito amigo, porque a gente zoava muito. A gente tem uma coisa de zoar. E a gente zoava muito. Você zoava ele e ele zoava você? Não, a gente zoava o mundo. Ah, o mundo. Uma maneira de zoar coisas que acontecem Tá. ali onde a gente está e é uma coisa entre a gente. Só a gente entende o que foi falado. A gente ficou falando. Aí a gente entrou pro ensaio. Aí, quando terminou o ensaio, ele falou, você não vai falar essas merdas, essa porcaria desse texto, não, né? Ele gongou o texto. Gongou o texto. Ele falou, a gente teve um ensaio, ele falou, você segura o improviso? Eu falei, querido, balança o galho que eu cato. Aí ele falou, amanhã posso fazer o que eu quiser. Aí eu falei, pode fazer o que você quiser, que eu seguro, querido. Aqui, E aí? pode fazer. Aí a gente entrou, e aí ele começou o texto. Não, eu acho que eu comecei o texto. Era para ele começar, eu comecei. Já que eu tinha pedido para mudar, eu comecei o texto. Eu sei que eu fiz uma volta e disse que o Rodrigo teve quase um treco lá atrás. Porque a gente ia cortar no tempo, né? Ah, tá. A gente tinha mais ou menos, acho que era 1 minuto e meio, 2 minutos de texto. E o texto tinha que ser incrível, né? Pra gente aparecer, era a chance. Mas aí eu não fui pouquinho, né? Aí eu fui muito Foi até o na história final. do figurino. Quando o figurino faz tudo. Clodovil aparece de preto, tudo de preto, com um sobretudo preto. Eu entro com um sobretudo branco de couro, que segurava na frente, e por baixo era uma sunga de couro, couro com pelo. Disso, eu lembro disso. Maravilhoso. E um colete, que era frente única, e uma bota. Eu lembro disso. Tudo assinado Arrasou. pelo Samuel Sirnansky, que era um costureiro Maravilhoso. desconhecido. Foi a última roupa que eu já estava desistindo, veio essa roupa. Quando eu coloquei, eu falei, é essa, fechei. E tinha uma crista de punk. Eu lembro Quando o disso. Clodovil viu aquilo, ele vibrava. Porque um de preto, um de branco. E aí eu falei, agora vamos. Aí na hora de entrar, gente, eu não queria entrar de jeito nenhum, aquela plateia. A gente ali no meio, aquilo pra mim foi... Foi A assustador. gente fazia programa de plateia, mas ali Mas foi ali pesado. era grande, né? Era um Ali palco tinha- para 5.000 pessoas. Aí falei, vamos lá, e vamos. Aí entrei, puxei o texto, aí o Clodovil me interrompeu e falou assim, então tá, Madonna, agora que você... Porque eu falei de Você mim. falou demais. Não, a gente ia chamar Revelação do Ano. E olha como eu previ. No ensaio, eu falei que era os Los Hermanos, brincando. Era. E eles E ganharam. foi Los Ganharam Hermanos, você revelação. acredita? Nossa. Você acredita, no dia seguinte eu fiquei meio frio. Eu falei, gente, como que eu sabia? Como que eu podia saber? Aí eu falei, olha, até pouco tempo eu estava, o texto foi assim, até pouco tempo eu estava lá atrás, e aí eu tentava deixá-las bonitas, mesmo que as caras fossem o maracujá. Era esse o texto. Que merda. Aí eu isso. falei... Puta que Aí eu olhei pro Clodovil, não sei se eu passei a bola pra ele, eu não me lembro. Acho que eu passei a bola pra ele, aí ele virou e falou assim, tá bom, Madonna, agora que você já estragou tudo, vamos chamar os indicados. Aí eu falei que era o Los Hermanos, menina, me deu um... Aí ali eu balancei. Aí, no dia seguinte, aí nós fomos... Aí foi o meu... Aí eu fui pra galera. No dia seguinte, a gente era a abertura de todos os programas de fofoca, de televisão, Ah, com certeza, página né? de todos os jornais
do Com país, certeza. os grandes e tudo, era eu e ele. E fofoca boa, né? Você já passou por fofoca ruim? Você Eu nunca Fernanda, passei. passou? A imprensa sempre foi muito legal Porque você comigo. tem um casamento que é também público, né? Seu marido... Cara, seu marido- a seu marido- primeira fofoca, a primeira coisa ruim que saiu na imprensa a meu respeito, eu estava na MTV. E foi uma rixa que fizeram entre eu e a Cicarelli. Sério? É. E foi muito ruim, porque Não existia rixa, era mentira. não, porque também quando eu já estava saindo quando ela entrou, mas não tinha nada, imagina. E fizeram alguma coisa ali dentro, assim, que saiu e eu fiquei muito chateada. E ali eu comecei a entender como podia ser vil, assim, a mídia, né? Como as pessoas podiam inventar. E eu lembro que eu conversava muito com... Como era o nome dele, que fazia RP, fazia assessoria de Edgar. imprensa? O Edgar. O Edgar, que era fazer assessoria de imprensa. E, bom, dali pra frente a gente vai criando calo, né? Mas sim, eu já vivi. Já passou por situações já como essa? passei muito. É, porque às vezes as histórias vão ganhando uma vida própria, né? já Porque a passei gente pega até, tipo, o seu marido, que é o Rodrigo Hilbert, Ele que é. todo mundo fica falando Ele dos mesmo. talentos dele. Pô, mas você, já fez de tudo muito mais do que ele, né? Tudo bem que você mas os não homens são constrói sempre um mais banco. exaltados. Mas é modelo, exato. atriz, apresentadora, empreendedora. Você sabe faz que quando eu yoga. estava fazendo o segundo VMB, ele estava me assistindo. A gente já se conhecia, né? A gente já estava começando a namorar. Olha Já? quanto tempo faz. Você falou né? pra ele? Fica comigo? Falou não? E você fica comigo? Eu adoro Fica, falar falou você não? fica comigo. Não, eu acho que já rolou saí mesmo, tirando já a foi, roupa já mesmo, foi nem precisei mesmo. falar. Ele já entendeu, nem precisou falar. Mas ele estava lá e na época ele era um ator que não nem queria muito ser ator e eu já estava super bem assim, né, Sim. na carreira. E rola, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, porque quando eu puxei a conversa, você falou, mas os homens são sempre mais exaltados. É. Você ainda sente isso nesse momento, durante a tua trajetória? O que Cara, mudou de lá para cá, de eu acho que equidade? mudou muito, né? Felizmente, assim, eu acho que mudou muito, né? Hoje em dia a gente fala muito dessa coisa do... Tá aí outra coisa que a MTV foi sensacional. A gente não sofria assédio na MTV. Não, Sofia, é verdade. Assédio sexual, você diz? Moral, sexual, pelo menos eu, né? Aham. Você sofreu assédio moral? Olha, Bom, deixa pra lá. Deixa tem pra uma lá. pessoa outra- que me chamou na escada e falou que não sabe como me contrataram. Mas que eu já estava no ar, não tinha jeito, né? Agora se vira. Sexual, você sofreu? Não, sexual. Não. Bom, tá bom. Uma pena. Eu bem que eu Mas queria... você tá bem mais gato hoje. Ah, tô? Fica comigo. Não, mas sério, mudou muito, né? Mudou a gente muito, eu mudou tô muito. muito feliz de viver essa época em que as mulheres estão podendo falar sobre coisas que sofreram, né? E a gente as empresas estão se posicionando de outras maneiras, né? Uhum. Porque a gente acaba vendo muita coisa. Quando eu saí da MTV, que eu fui pra vida de gente grande mesmo, a gente vê muita coisa, bicho. É muito Muito, né? triste o que a gente tem que se submeter e né? Se disfarçar para não perder emprego. É punk mesmo. Assim. Então hoje a gente vê essas coisas, né, saindo e eu fico feliz de estar vivendo nesse momento, né, né, desses escândalos todos, assim, estarem. Não só à você está tona. vivendo, mas você é uma figura protagonista, né? Dessa transformação, dessa mudança. Sim, O que você conseguiu fazer lá na TV Globo. Se na MTV já era uma coisa revolucionária, Você imagina imagina conseguir lá, né? fazer amor e sexo na TV Globo e tudo. E dar audiência, né? Porque às vezes você faz, consegue colocar lá, mas a coisa não vira e tudo. Mas você fez, firmou uma bandeira, deu audiência. Foram quantos anos de amor e sexo? 10. 10 anos, porra, né? Foi muito tempo. É muito tempo, é Pra era bastante. moderna é muito É bom. muito tempo, É, e com temas fundamentais, né? É. Poxa, incrível. Eu sou... a gente acaba sendo o que a gente faz, né? Assim, então, eu acho que parte do que eu sou hoje, assim, do que eu me construí foi aprendendo dentro dessa vivência, né? De fazer televisão, né? Acabou ali no Amor e Sexo, eu já estava escrevendo também os programas, né? Então... Você estava escrevendo? Eu estava escrevendo Ah, porque que quando eu interessante. comecei ele era escrito por homens, né? Então nem Ixi. sempre o texto estava adequado a mim, né? Ao que eu gostaria Sim. de falar. Então aos poucos eu fui Isso me é muito apropriando. comum, né? Muito comum, né? Eu fui me apropriando muito daquilo ali, assim. E aí as pautas, cara, também era uma época ali, né? De 2008 a 2018, as pautas estavam... Fervendo. Eram muitas pautas, né? Essas coisas que a gente está brincando, né? Mas transição, né? Sair do armário, violência, né? Eram muitas coisas surgindo e a gente não sabia também, né? Assim,
como falar de tudo aquilo. Então a gente tinha que ser, eu tive que me educar, né? Eu aprendi demais, assim, hoje, tudo que eu vejo hoje, assim, eu falo, nossa, a gente falou ali atrás disso, nossa, a gente já falou de, nossa, a gente fez um programa sobre isso, até ontem eu estava vendo sobre bullying, a gente fez um programa de circo no Amor e Sexo sobre bullying, né? Tantos assuntos, né? Tantas pautas importantes, assim, que me educaram, assim. Hoje eu me sinto uma pessoa mais preparada para educar meus filhos, né? Sim, Porque... até porque aí você resolveu ter uma terceira filha. Eu agora resolvi você ter, mas agora eu vou te sou falar, preparado. a pedrada não é com ela. Claro, ela vai estar preparada, a pedrada é criar os homens, né? Os homens, né? Os homens, existe um vácuo, né? De Porque as referência, meninas, de a gente modelo. já está criando meninas lendo Shimananda já de noite para elas na cama. A minha filha, os meninos vêm fazer cosquinha, ela, não é não! Mas os meninos é que a gente precisa, né, Sim, educar, sim. porque os meninos já estão pegando já as meninas que são já, né, feministas com 16, 17, 18 anos Não, e a gente está sem um modelo, né? Qual é o modelo masculino? Não tem, meu. O Rodrigo Wilbert. O Rodrigo mesmo. Pô, mas aí esse não dá para atingir, meu. O cara Rodrigo- quebra, vira 3 tabelas, vira uma cama de 7 mas o lugares. legal, Porra. mas o legal não é isso, o legal é ele estar na cozinha, né? O legal é ele estar ali Super, mostrando também. que esse atributo que sempre foi feminino também pode ser dos homens, né? E muito mais do que isso, né? A gente tá falando da superfície aqui, mas é importante, né? São pautas muito legais, assim, né? Que a gente tem Segue que... apaixonado. Eu sigo. Ah, e qual é o segredo? Quantos anos vocês estão juntos mesmo, você falou? 20? 20 é o que? 20 Bodas, mais, quase né? bodas de prata. Imagina, Fernanda Lima. Convido você para as bodas de prata, vai ter, não? Fernanda Lima e Talvez. meu marido. Aí, embaixo, Rodrigo Hilbert. A gente, do meio, né, tivemos nossas tretas, Claro, mas assim, todo eu mundo. sempre fui apaixonada por ele e tal, eu sempre soube que era ele, assim, que eu queria construir minha vida. Eu acho que o segredo é sonhar junto, né, Cazé? E crescer junto também, né, porque o que adianta eu estar ali, né, falando de, né, que os homens isso, que as mulheres isso, que aí o cara, ele foi junto comigo, sabe? A gente vem aprendendo juntos, assim, hoje eu vejo ele falando coisas para os meus filhos que eu falo, nossa, que bom. Que bom, sabe, que ele enxerga isso, sabe? Que bom que ele tá me conseguiu... copiando. Que bom que ele tá repetindo o que eu falei para ele naquela treta lá. Não, é elaborando, né? Porque é Elaborando. difícil, o homem não tá numa situação fácil, Tá né, péssimo. Cazé? Tá péssimo, Tá porque foda a gente pros não sabe lidar caras. com as emoções, a gente tem dificuldade para dividir, compartilhar as coisas, a mas- gente não mostra vulnerabilidade. E aí os caras vêm, a gente não sabe mais chegar nas meninas. Então vai aprender, amigo. Vai aprender, porque não é difícil. Não é difícil. É só ir com só tem que ter um jeitinho, estilo, não com ficar carinho. passando mão, abordando de jeito grosseiro, então tem que aprender. Então acho que né, é legal quando a gente cresce junto, aprende junto, né? E você está com uma experiência em Portugal, assim, qual é a diferença entre o homem português e o homem brasileiro? Acho que a gente está mais à frente. O Brasil está mais à Eu frente. acho. É. Com todo o nosso atraso. Sim, Acho que sim. as pautas são bem mais evoluídas. Eu acho aqui. Não que na prática esteja mudando muito rápido, porque isso demora, né? São gerações. Mas eu acho que o fato da gente poder falar tudo que a gente fala aqui, da maneira como é falado, assim, eu acho que a gente está mais na frente. Se você fosse fazer um programa de namoro lá em Portugal, como seria? Fica comigo? Fica comigo. Você fica comigo. É fica comigo que fala não, né? Como tu não sabes. Não sei. Estás aqui. Estás aqui. Estás aqui, não sei. Estás aqui do meu lado? Não, mas não tem chance. Não tem. Não tem. Agora, como é que você conseguiu conquistar esse espaço de escrever dentro da TV Globo? Porque não é fácil isso. Porque tem um grupo de roteiristas, você fala, eu quero escrever também. Aí, cria ciumeira também. Não foi eu quero escrever Como é também, que mas foi? eu chegava com o roteiro e falava, eu mexi um pouquinho aqui, porque eu acho que cabe mais na minha embocadura falar assim e tal. Aí, eu lembro que, até contei isso, não sei onde, eu não quero me repetir, mas o Sérgio Malandro foi no Amor e Sexo, e aí eu perguntei pra ele assim... qual é a mulher perfeita pra ti, Sérgio Malandro? Ele falou, a bêbada. E aí eu dei aquele sorriso, que isso, meu? dei aquele sorriso, isso, né? Aquele sorriso constrangedor. E depois aí eu fui pra casa e falei, não vai Caralho. dar, sabe? Não vai dar. Porque já estava naquele processo de que as coisas precisavam mudar. Assim. Sim, sim. Então, aos poucos eu fui me apropriando mesmo, assim. E aí ali foi muito natural. Também acontecendo de tive maneira sorte natural. também de trabalhar com pessoas muito legais. Quem é que estava dirigindo o Fica Comigo? Na época era o Ricardo Waddington, passei por muitos diretores, mas de roteiro, o Rafael Dragô, tinha muita gente bacana também ali, sabe? E foram chamando gente muito legal também para experimentar aquilo ali. Foi uma loucura o Amor e Sexo, foi um grande experimento, assim. Até para Globo acho que foi uma grande
um grande experimento, né, assim. E tinha coisa assim de não... Eu não queria comercializar muito o programa, né, porque eu acho que ali não cabia merchandising, né, então são conflitos, né. Não cabia um... Porque a gente falava Johnson, de HIV. Camisinha eles nunca conseguiram fechar. Até tinha o interesse, mas nunca veio um texto, não sei porquê, é muito louco. Mas o departamento comercial da Globo era o mesmo da MTV? Porque na MTV também os caras não fechavam. Eu acho que era, sabia? Eu falava, camisinha dá pra gente vender. Camisinha, sabe? cara, óbvio, tinha até um lubrificante, quadro camisinha, que era sexo oral. Motel, pô, Cenzinho, aí a gente jogava dinheiro, fazia uma brincadeira ali. Nunca veio. Mas as coisas que vinham não dava, sabe? E eu batia o pé ali, tipo, não dá, gente. A gente tá falando de coisas muito sérias para vender alguma coisa aqui no momento. E enquanto seguraram minha onda ali, deu certo. Daí teve algum momento também que, chega de amor e sexo. Já tá na hora de virar. E também foi a transição de governo, foi um momento tenso ali, eu sofri um boicote. Você acha que hoje em dia existe espaço para fazer um programa como aquele? Olha que a gente está falando de 5 anos de diferença, né? Mas as coisas estão mudando tão rápido, né? Acho difícil. Acho que não. Polarização muito grande, as pessoas muito... Acho que não. De um ano para o outro, eu virei uma pessoa que só falava de promiscuidade, que queria que as crianças fossem gays. De um dia para o outro, assim. Numa semana, as pessoas adoravam, me acolhiam, né? Eu entrava na casa das pessoas, conseguia libertar, né? Famílias, né? Porque você fala com uma mãe, quando você fala com uma mãe que tem um filho gay, que tá tudo bem e que o amor é que prevalece, essa mulher se liberta também, né? Claro. Mas de repente, assim, virou um negócio que eu comecei a ter medo de sair na rua, assim. Porque eu fiz um programa sobre mulheres e no final levantei a mão, falei, não vamos dar um passo atrás, né? Não vamos mais aceitar a opressão, Aí era a Letícia Letrux cantando sabotagem, vamos sabotar todos os sistemas de opressão, E aí achavam que eu estava falando do futuro candidato à presidência, que veio a ser esse desastre do Bolsonaro, e aí me boicotaram. A audiência, que era altíssima, foi pro chinelo, e aí acabou o programa. Não tinha mais como. Que loucura, né? Quer dizer, uma madeira louco, de né? piroca chegou lá na sua... Comunista. Comunista, uma madeira de piroca, que loucura. Foi muito chato ali em 2018, eu fiquei muito triste, mas o tempo, né, Casé? Sim. O tempo. Eu acho que o programa também tá ali, a história tá ali, a nossa história tá aqui, o que a gente fez tá aqui, e o tempo ele dá o seu jeito, né, Claro. Mudar de país, sair do Brasil para Portugal, tem um pouco a ver para dar uma... teve um pouco, porque eu acho que também quando a gente sai, né, a gente olha de fora o nosso país, eu consigo criar olhando de fora, sabe? Eu venho para cá, eu olho, eu saio, eu vou, eu escrevo, eu ainda continuo fazendo, né, criando meu próprio Você conteúdo. está há quanto tempo já em Portugal? 2 anos. E é bom isso, né? Porque a gente consegue também olhar de fora, é muito bom. Claro, assim, e né? você fala que está criando, que tipo de conteúdo você cria? Agora eu estou viajando, voltei a viajar. Voltou? Voltei a viajar. Voltou a criar conteúdo sobre viagem. Voltei a mochilar, E estou escrevendo umas coisas. Agora também não é nem para televisão, agora eu já não sei mais para onde é. Eu estou fazendo, tô gravando. Não está escoando ainda, está ainda gravando, está tipo ali fermentando. Estou gravando, montando, escrevendo e depois ver o que eu vou fazer, porque agora também as mídias mudaram todas, está tudo muito diferente. Uma hora você perguntou o negócio da roupa, do figurino, né? Eu te perguntei qual era a pergunta, tu falou que também não tinha feito, eu lembrei. Tem uma coisa muito louca que assim, a gente aprendeu a fazer TV. Né? E a TV tem todo esse aparato, né? Tem a luz, tem a maquiagem, tem o teu salto alto, coisa, né? E que cria mágica também, né? Tem as pessoas em volta, tem o gravando, e aí começa, e aí termina, as luzes se apagam, você tira a maquiagem, você vai embora como, né, normal, com uma roupa, né, normal. Sim. E hoje em dia, assim, a coisa dessas mídias, né, redes sociais, né, fazer conteúdo para as redes sociais é muito diferente, assim, né? Então, penando. Eu também. E aí as pessoas me perguntam, mas sozinho. Por que você não faz stories? Se eu te falar que eu tenho vergonha de fazer stories, você acredita? Eu acredito, porque eu sou igual, mano. É difícil para mim. Igual. É difícil. É horrível. Oi, gente, tô aqui com a Fernanda Lima e o Max Velhinha. A gente se sente ridículo. Ridículo, velho.
Vamos fazer pra gente ensaiar? As pessoas me aprender. perguntam, assim, eu falo, não sei, acho que eu sou meio old school nesse lugar, assim. Tem a coisa da televisão, ela tinha uma magia, né, que a gente vai ter que Que se bom que eu reinventar. ouvi uma super estrela falar isso. Não é, Max? Eu Porque tenho eu não me muita achei dificuldade. ainda também. Eu Eu também não não consigo. sei do que eu quero falar. Mas você fez um caminho... Ou como falar, né? Ou como falar. Pois é. Porque você tá lá no interior plantando, você podia falar da sua vida no Mas você não interior. está plantando, você está... Eu falo. O que você está fazendo no interior? Criando galinhas de Angola, não é? Não, a galinha de Angola, agora eu tenho espaço, agora eu tenho galinha caipira e eu planto um monte de coisa. Ele planta flores, ele planta que comidas. incrível. É. Por que você não fala Incrível, disso? Max. Fala disso, Vou então, com os um pouco. cachorros na cachoeira tomar banho, tem a Oh. cachoeira do lado. O Max tem a vida que todo mundo quer ter. É, E já tem. Ele já tem. e é muito perto daqui, que é a minha condição para morar fora. Ai, eu tava louco para morar fora daqui. Sim. E aí a condição é que fosse perto. Eu faço bate e volta. Eu Você não podia fico fazer nunca. a fazendinha do Max. É, eu ainda não. Fazendinha. Fazendinha Chama do o Carelli, Max. porra. O Carelli botou naquela roubada do Eu não Clodovil. achei. Porra, Carelli. Eu não achei, Fazendinha eu não aqui, achei mano. ainda o jeito ainda. Eu faço. você Eu mostro, faz. eu mostro umas coisas, mas ainda não, as pessoas adoram, mas aí eu não achei ainda. É uma o jeito linguagem, É né? estranho, Eu não sei se eu então, posso estar feio, sabe? Sei. Esculhambado, eu me acho horrível no vídeo. Mas não é isso que as pessoas querem? Então, Ver a sei, realidade? não, mas ver eu a gosto da Mas é que não- realidade com a cara um pouquinho melhor. Também porque. Você falou uma coisa que ressoa aqui dentro de mim também, que é o circo, né? O negócio, Tem é o uma ritual. magia, o né? ritual. É, Você, pá, agora tem. estamos no ar. Aí você, pá, acabou. Aí você, É não um tem personagem, tempero, né? tem uma coisa de Televisão, personagem. Eu adoro quando a pessoa me corta. De você gostar de fazer, né? Porque realmente eu não gosto de fazer um negócio por celular. Né? Tipo, eu acho muito. Mas muito é isso, suave. né? Agora é isso. Não, agora é só isso, né? É isso, a gente tem Mas é que todo mundo também, né? Caiu a barreira, existia uma barreira, né? O que é uma coisa positiva, por um lado. democrático, Só que mais né? ninguém É. fatura dinheiro, ninguém ganha. Quem é que está monetizando? Pouquíssima gente monetiza nessa Opa. produção. Tem uma multidão. Tem um Zé. monte de gente. Ah, não. Se você pega a proporção, quantas pessoas produzem, quantas pessoas Sim. monetizam, é tipo 1% para ganhar dinheiro de verdade, se Mas for, 1% cara. nessa multidão. É, querida. sim. É gente. É muito Pra- louco, né? É muito É louco. tudo muito novo. Mudou, É. né? E agora a TV também com um espaço menor, os streamings e é um mundo novo. É assim. muito novo. E eu lembro, assim, quando a gente começou, no Brasil era aberto, né? Mas nos Estados Unidos era cabo. Não tinha TV a cabo no Brasil. Eu lembro que quando a TV a cabo chegou, cara, talvez alguns anos depois, não sei, que tinha TV Abril, o grande mote era, bom, cara, você vai assinar 80 canais e não tem anúncio. É tudo mentira, né, meu? É tudo mentira, sempre. Tudo mentira, meu. Sei. Começa desse jeito, aí depois você está pagando. Aí depois você está pagando e tem anúncio. Aí depois para você ver aquelas coisas que compra a Disney, o Marvel, não sei o que. Mano, é muito mais caro assistir televisão hoje em dia do que era. Sim. É uma Sim. loucura. A internet é igual. A internet também não veio para democratizar o espaço, para Sim, democratizar você o mesmo conhecimento. falou aqui que a gente estava Só falando aumentou o até ódio. o podcast que a pessoa paga. Tu falou, né? É. A pessoa paga para fazer a pergunta ao vivo. É, tipo, é uma loucura, né? Uma doideira. É muito... Mas a parte boa é essa democratização, Sim, né? sim. Você vê uma mulher preta, periférica, que é influencer, isso eu acho incrível, Sim, assim, né? sim. Tá lá no barraco fazendo comida e fazendo sucesso, ganhando dinheiro. Maravilhoso. Isso é muito foda, né? Muito. Aí muda o algoritmo. Aí pronto, já fudeu. Aí você fala, cara, Posso tem que aprender de novo. emendar nessa coisa do. Você falou do quê? Da menina preta. Que vira uma influencer, vira uma que ganha influencer. dinheiro. Você Que não sabe teria que condição de- eu sou o produto exatamente disso. Porque de onde eu venho, por exemplo, eu estou contando essa história, que todo Sim. mundo não sabia da história porque eu nunca falei, porque não tinha espaço para falar. Eu sou esse produto há 20 não sei quantos anos atrás. Porque eu sou de favela, que as pessoas não sabem. Eu saí de Minas e vim morar num barraco, um cômodo de 10 metros com 8 pessoas. Fiquei muito tempo morando. A casa foi construída com a gente dentro. Eu nunca sonhei. Eu nunca tive sonho. Eu nunca ganhei presente de Natal, por exemplo. Não ganhei presente de aniversário. Meu pai não podia dar, que era um monte de criança. Mas a gente tinha uma coisa que era um carinho tão gigante, uma família tão unida no meio disso. Legal. Todos somos unidíssimos até hoje, os sobrinhos, todos, um acolhimento. E onde você foi parar? aí eu não podia sonhar. Porque eu sempre acho que o sonho ele te corta em algum momento. Mas aí eu podia ter vontade.
E aí eu tinha uma vontade danada. E aí eu fui estudar teatro, não sei pra quê. Para sonhar, talvez. Pois é, aí eu fui trabalhar de modelo, mas eu tinha um emprego. Aquilo era só uma coisa passageira por causa da foto bonita. E aí eu caí na MTV por acaso. Cara, quando eu caí lá, era uma coisa que era incrível. Eu ouvia as coisas que eu gostaria de ouvir. Porque eu tava falando com o Júlio que eu vivi na ditadura, ele deu risada. Eu vinha da ditadura, a gente vinha da ditadura. Sim. Tinha uma Você boate. tem uma lembrança forte disso? Tinha a Boate Corinto em São Paulo, que era do lado do Shopping Ibirapuera, onde a história das drags começou lá. As drags não começou com a Pablo Vittar e com a... Lá no Morissette. Aê! Para, Vamos lacrar. Não, começou antes, porque antes era assim, era travesti montada para fazer show. Tinha transformista, tinha travesti. As drag queens, elas vieram. Você talvez não vá ouvir essa história de novo, porque eu vivi essa história, né? Elas vieram das caricatas de carnaval, Tá. que eram os homens Sim, que se vestiam de boneca de piche, que era pintado de preto, para ninguém reconhecer, nas bandas de carnaval. Aí nós, as drags, que se montavam na porta da Corinto, eu me montei muito, que não era para virar drag, não era, hoje é profissão. Não era, a gente se montava para se divertir. Para se divertir, né? Para se divertir, porque era artista. E aí Entendi. Você, o que você está falando é que anos 80. que esse exemplo que a Fernanda Lima deu aconteceu com você Aconteceu comigo. 30 anos atrás, mas você era uma exceção naquela época. Hoje em dia, muitas pessoas conseguem se popularizar sem ter nas mesmas condições que você teve naquela época, porque antigamente tinha 4 televisões. Olha. Onde poderia aparecer um Max Fivelinha? Pois é. Na Globo, no SBT, na Record, na Rede TV ou na MTV. Claro, mas aí Esses pra- outros não iam aparecer, pra apareceu na MTV. completar, Hoje em dia você consegue ter E uma elas não gama de precisam influenciadores. Não, pra televisão. falar. Você tem um Luva de Pedreiro, você tem, né? Sim. Você tem, enfim, Mas influenciadores aí, dos mas aí mais para diferentes. falar da MTV, da oportunidade que era a MTV, os Sim. tipos que a MTV tinha. Isso Que era não muito ia legal. ter em nenhuma televisão. E aí eu fui colocar, eu nunca fiz teste, porque eu não queria fazer. E aí eu fui colocado, e aí era uma pessoa gay que não ia arrumar emprego numa outra televisão. Isso em 98. 98. Quando a gente 98, estreou. 99. Acho que foi A gente, 99. a gente gravou em 98, estreou no comecinho de Isso, 99. isso, a gente fez verão. que era muito ainda. E eu entrei na MTV, a MTV começou em 90. Mas desculpa, então eu botei você lá à força. Você não queria participar. Eu tava Não. brincando, eu comecei a brincar. e Não, você o programa até então o programa mostrava bastidor. Sim. Aí você queria que eu ficasse. Quando eu Era fui muito ficar, divertido. quando eu resolvi ficar, aí eu criei um personagem. E se aquilo era eu, era o que eu Exagerado. gostaria de ser assim, esculhambar. Porque eu assisti Dizzy Croquettes ao vivo. Nossa, nos anos isso é 70. coisa fina demais. E aí a minha referência era a TV Pirata e o Chacrinha, que eram as minhas referências. Super. As referências internacionais elas chegavam sempre 6 meses depois. Como eram as internet, revistas de moda, né? eu via muito depois. Então minhas referências eram muito boas, porque todo o dinheiro que eu tinha, eu comprava uma revista, eu comprava um livro e eu ia ler. Então aqui eu viajava naquele mundo. E a MTV me deu as 3 coisas que eu tive vontade. Que são? Porque eu tenho uma coisa, eu ouvi a Fernanda Montenegro falar, quando fala que ela é uma grande atriz, ela deu uma entrevista, ela falou, eu só queria dizer que eu sou uma atriz intuitiva, eu não estudo tanto assim. E eu tenho uma coisa de intuição. Eu aceito fazer quando eu acho que eu consigo fazer. Se eu não consigo, eu dou um não para qualquer coisa. Já deu um monte de não depois que eu saí da MTV. Então, você saiu, é curioso, porque assim, a gente, olhando para trás, não haveria espaço para um Max Fivelinha em outra emissora naquela época. Houve espaço na MTV Brasil. Mas depois que você saiu da MTV Brasil, você conquistou espaço em vários outros lugares. Você fez Mix TV, não Então. foi? Fez rádio. Quer dizer, você realmente conseguiu conquistar e avançar, Então, e a crescer. MTV, eu consegui as 3 coisas que eu tinha vontade. Que era? Desde quando eu era criancinha. Quando eu era criancinha, eu queria falar no rádio. Conseguiu. Eu queria falar no rádio. Quando eu era criancinha, eu não sabia ouvir rádio que punha antena. Que eu morava em sítio, eu nasci em sítio, no Oco do Pau. Aí depois eu queria aparecer na televisão, eu não sabia de que jeito. Mas eu nunca ia fazer teste, porque eu tinha muito medo. Certo. E aí, quando eu fui conhecer televisão mesmo com 14 anos, eu comecei a ver
desenho animado, eu era apaixonado, eu sou apaixonado por desenho animado. Mas então, você fez, aí ela te deu 3 coisas. E aí eu queria ser rádio. desenho animado. Queria E ser quem desenho foi a animado, inspiração do bendito do desenho? Eu e você. Sim, minha O galinha primeiro de vídeo episódio fala fomos disso. O nós. que é oco do pau? Oco do Pau é quando você nasce num lugar lá no Oco do Pau. Ah, entendi. É Achei que era o dit- nome da cidade dele. Não, é um ditado mineiro. Eu nasci no córrego da Bananeira. Eu também não fiquei pensando, eu fiquei... Oco do Eu Pau. conheço essa cidade. Oco do É do pau. Oco do Pau é quando a pessoa é de muito longe. É, eu achei que era uretra, oco do pau, uretra. E aí, Casé, eu ainda por cima fui a inspiração. Aí a MTV me levou pro rádio. Quando aconteceu o VJ por um Teve dia. rádio MTV, lembra? Não teve uma Não, rádio eu da fiz a MTV? Mix, eu fui pra Você Mix. foi depois pra Mix, mas Eu não fiquei teve a rádio 14 MTV? anos. Teve um programa de rádio Teve sobre um o programa VMB. de rádio. Teve um programa de rádio. É, Então foi que eu não fiz. desenho animado, rádio e a terceira... E a TV. A TV. A TV, aparecendo na eu fiz TV. as 3 coisas. E aí as 3 coisas Mas eu eram as trabalhei. 3 coisas que você queria fazer, Fernanda Eu Lima, trabalhei... que você fez. Não Pulou de sei. bungee eu queria, jump? eu queria viajar. Viajar. Eu queria viajar. Eu queria sair de Porto Alegre. A primeira coisa que eu queria era sair de Porto Alegre e viajar. Eu queria poder usar uma roupinha, né, maneira. E eu queria ser inteligente. Eu queria ser inteligente. Por isso que a coisa da moda, assim, eu Você não gostava se achava, muito. Você não se achava inteligente, você Não, queria... eu não fui uma boa aluna, sabe? Eu fui fazer a faculdade depois, né? Quando eu estava na Rede TV, que eu fui fazer a faculdade, mas eu não me achava capaz intelectualmente. Então eu sempre quis conhecimento, sabe? Claro. Mas você caía naquele estereótipo loura burra, as pessoas, você tinha medo de cair nessa... Não, eu tinha vontade de conhecimento, eu tinha vontade de aprender, eu tinha curiosidade, assim. Então é uma coisa que eu sempre busquei, assim. E você canta também. Não. Mas você cantou no programa A dele. gente se vira como pode, né? Cantei no Amor e Sexo Você também. cantou no Amor e Sexo sim, também? como Porque eu acho que você cantou... o Max tinha uma chamada Ilha de Fivelas, né? Ilha Max? de Fivelas. E você recebia pessoas que cantavam. Você cantou, Eu acho fui? que Roupa Foi. Nova. Que horror, não Whisky me a lembro. Gogô. Não Whisky me a lembro, Gogô, gente. Roupa Eu não Nova. lembro que foi cantar aí. Eu No não karaokê. lembro. Não lembro. Como é que é aquela música? Cantou isso, que é que eu- Caramba, E aí ela gente, cantou não mal, eu temos. saí correndo atrás dela a praia inteira pra jogar o balde d'água, que tinha que jogar água, ela correu. Não Eu temos, consegui né? Não jogar temos água. nada disso. Não temos. Eu Tá- não. tá- teoricamente está guardado. Jura? Mas eu tive uma coisa que foi muita sorte, porque eu trabalhei com 3 pessoas que, cara, foi o maior acolhimento da minha vida. Eu comecei com o Casé. Você imagina um cara que é heterossexual, casado, não sei se na época já era casado, naquela época, lá nos anos 90, que ele sabia lidar comigo. Ele me deixava completamente à vontade, eu fazia o que eu queria e ele me acolhia. Eu ia de saia, eu ia de salto e o Casé sabia lidar com isso. Com o Thunderbird, o Thunder não sabia lidar Não sabia. com a situação. Eu me tive que... Como era isso, Dá um Casé? salve. Você Eu- tinha essa habilidade, não tinha Pois é. preconceito? Eu me senti por isso. Tinha um Eu carinho aceitei enorme pelo Max. A fazer gente se conheceu no camarim isso. mesmo. Eu né? aceitei. Eu adorava conversar Mas com você ele, tinha, adorava as histórias na sua dele. infância, assim, amigos dos seus pais que foram assim, gays? Não, que não, tinha eu venho de uma essa- família conservadora, meu. Não Pois tive é. não. O que eu tive, assim, E aí- na parte religiosa eu tive muito, assim, porque tinha banda, espírito, minha mãe recebia pombagira, recebia preto velho, recebia criança, tudo em casa, e a gente ia acompanhar, servia o café, o charuto e tal. Mas, assim, do ponto de vista de gênero, Por assim, não isso- tinha, não. Por isso Não que tive contato. por isso que eu aceitei fazer o programa. Ah, E aí ainda bem, depois... porque foi muito legal. Não, muito aí obrigado foi, por ter era aceito. tão acolhida, era uma coisa tão... Era tão humano, era Não tão tinha legal. piada sexual, não tinha piadinha Não, não dessas tinha. bobagens. Não tinha Não nada tinha. disso. Era Eu respeito estava- pelo eu vou Max, usar pelo o- profissional. Eu vou usar o que o Ney Matogrosso usou um dia agora, 2 anos atrás, que ele estava em Londres e o cara perguntou por que ele nunca levantou a bandeira. Ele virou e disse, eu sou a bandeira. Gente, eu sou a bandeira. Eu não precisava falar. O jeito, o que o Clodovil cobrava e os gays não... Sempre tinha um pé atrás com ele, o Clodovil não queria gay burro. Ele deixava isso claro o tempo todo. E eu era uma pessoa que eu queria também ser inteligente. Porque eu li muito, eu estudei muito, mas eu não me achava inteligente, faltava alguma coisa. E ali você me fez ser uma pessoa. Eu conseguia pensar, eu conseguia falar numa câmera de televisão. E aí depois do nosso programa saiu o Levi, que era uma pessoa incrível. Que eu fazia um programa de Antônio domingo Levi, com né? ele, longo. O
Como chamava o programa? O Em Busca da Fama. Em Busca que da era de Fama. domingo. Gente, que era fabuloso trabalhar com ele. E depois eu reeduquei para a vida. Ele fala isso, ele falou na nossa última entrevista, o João Gordo, que ele falou que ele era homofóbico e comigo ele aprendeu porque ele dizia piada e eu não cortava ele. Eu não tratava ele mal. Deixa ele dizer. Eu não sou essa pessoa que eu vou bater de frente com ninguém. Eu nunca bati de frente com ninguém. Agora, a pessoa só não vai poder me provocar. Que aí vai ter que nascer e viver tudo que eu vivi para poder me provocar. Então ninguém vai. E aí eu trabalhei e todos héteros. E o nosso tratamento, ele era um tratamento que era assim, não tinha que dizer que era gay, não tinha que dizer, enfim. E aí eu fazia umas maluquices, eu e o Levi, que era o dia que eu vesti de Gisele Bündchen, aí não tinha texto. Tinha texto. E a gente não decorava. O Júlio Piccone, que me deu as maiores oportunidades. Aê, Júlio, tá aqui. Ele tá ali. E ele me deu o meu maior sucesso, que foi a Ilha de Fivelas. E eu, toda vez eu chegava e me perguntava, por que a televisão, por que a MTV tá me colocando nesse lugar? Eu não me sentia artista. Eu não era aquele artista, sabe? Eu terminava de gravar, tirava a roupa, tava de camiseta, porque eu sou assim. Mas isso era legal, Dani. Eu sou uma pessoa... Era isso. Eu era assim, legal. eu tenho uma coisa que é... Vestiu e falou, vamos gravar. Pois Já é. muda, né? Aí muda. Passado, Sim. já isso é E aí, passado. quando eu fui segurar um programa de rádio, que era de 1 hora, me deram um papel e falou assim, faça. Você não pode falar da música que vai tocar, mas você tem um entrevistado, e aí você tem que perguntar da vida dele. Se você fosse, eu tinha que te perguntar da tua vida. Sim. Mas e aí, Fernanda, como é que você transa? Fernanda, aí eu virei para eles, não vou perguntar isso. Aí eu falei, fiz o piloto, mudei tudo, e aí virou um sucesso. Isso por causa da MTV. E aí chegou uma hora que eu fazia o desenho animado, e aí eu tava... Alguma coisa não tava... Eu saí da MTV no auge. Mas Como a todo MTV mundo teve queria ir pra desenho lá. animado também. É isso que ele tá falando. Ah, Tinha um é, desenho animado é. que ele gostava bastante. Que eu adorava. E eu fui a inspiração do menino, porque o menino deu uma fita, e a fita ficou... Ele entregou lá na rádio. A fita ficou muito tempo na minha casa. Eu acho que a história é essa. E aí eu peguei aquela fita, um dia levei e entreguei pro João Gordo. Porque no programa do João Gordo a gente tinha uma animação. Ele recebia. E aquela... Foi o Pavão, né? Isso, e essa animação ele mandou pro rádio. Aí eu entreguei na TV, eu nem vi, eu nem assisti. Eu não tinha videocassete. Entreguei na TV pra Raquel, entreguei pra Ana Manini, que dirigia com a gente o Gordo. E aí isso foi parar com o Zico e com a Cris. Um dia eles chamaram a gente. Eles chamaram a gente e mostraram. Eu quase tive um troço, porque era eu e você. Era tá tudo isso, junto. foi Alguma isso. coisa por aí, alguma coisa aconteceu. O desenho animado foi produzido. Isso tá muito louco, mano. O quê? O desenho animado foi produzido. Não! A rádio era durante a MTV. Eu fui pela área em 2001. Eu comecei a rádio. O Quando eu Max tava no fez, VJ o Max por um fez dia as duas ainda. coisas. Mesmo, Eu fazia ao as mesmo duas tempo. coisas. Mas E desenho aí animado- essa fita foi lá, eu entreguei na TV, e Como aí a- era isso. Eu acho Como que era o ator, menino. você chegou a trabalhar em algum filme, alguma coisa? Eu fiz um monte de coisa. Eu fiz minissérie lá na HBO, uma que eu esqueci o nome, não me pergunte o nome. O Júlio sabe que eu não lembro o nome nem das pessoas, e nem nome da... Eu fiz uma minissérie da HBO, uma participação rápida, que era uma minissérie linda. A gente não lembra o nome. Tá. Gostou da Não. experiência? Eu gostei, era muito rápido, então não tive nem muito tempo de é. sentir. Eu tinha um Sim. texto que era uma palavra, enfim. Que era de moda, era numa primeira fila. Eu fiz uma novela, uma participação. Eu fui fazer o teste. E foi um desastre. Foi um desastre. Eu fiquei um dia inteiro, tinha umas 500 pessoas fazendo. E era eu, uma atriz, tinha que ter beijo, era romântico. Adoro. E aí eu perguntei pra ela, você quer fazer o beijo? Ela falou, quero. Aí ela perguntou, você quer fazer? Eu falei, claro que eu quero fazer o beijo, vou fazer o beijo. Tudo deu errado, porque eu esqueci o texto. O texto era longo demais para um teste. Mas o beijo funcionou. E aí eu terminei de fazer o teste lá no SBT. Era um puta diretor desses. Esqueci o nome também do diretor. Aí eu parei, quando eu terminei, eu falei, gente, desculpa. Eu acho que eu acabei com o teste, ocupei o lugar de alguém.
acho que eu não me encaixo muito no romântico, não tem alguma coisa pra piada, uma participação mais engraçada, eu não sou esse ator tão assim, sabe? Falei, achei legal falar. Melhor. Aí eles falaram, foi o melhor beijo até agora de mais de 500. Que é E isso? me aproveitei. Aí eu falei, gente, que legal. Já pode fazer um curso de Pois beijo é. por- E aí eu, atenção então, de eu novos fiz, e aí eu produtos. fiz novela, fiz rádio, fiz um curta que foi muito legal. Que legal. Muito legal. Bacana. E eu fiz todo esse conjunto do ator e do apresentador. Recebi Você muito fez- convite. Você fez novela, né? Eu fiz 2 novelas. 2 novelas. Como é que foi essa experiência? Eu não sou atriz, definitivamente. Eu não sou atriz. Foi difícil para mim, assim, porque é um ofício, né, que requer muita experiência e muito estudo, assim. Então eu cheguei um pouco despreparada. Só que a novela era muito legal, era Bang Bang, então começava gravando no Chile, sempre a coisa da viagem me chamava, né? Então, começa gravando no Chile, então eu faço a novela. Depois vinha mais 9 meses dentro do estúdio. 26 cenas por dia, assim, é um negócio muito exaustivo, novela, Muito, assim. né? Então, eu gostei de fazer, mas eu apanhei demais, bateram demais em mim, assim, então foi sofrido. Aí depois eu fiz mais uma para tirar o trauma, para não ficar com essa coisa, assim, aí já era comédia também, era do Lombardi, aí eu era uma modelo, Enfim, foi mais divertido, assim, um pouco mais, um texto mais leve, não tinha que chorar, aquele drama todo, mas não é minha praia definitivamente. Então, não. dentro desses novos conteúdos É que você está pensando... espetacular, mas não, assim, eu tenho tanto respeito que eu acho que eu não tinha nem que estar ali, assim, mas na época era o que tinha pra mim ali, não tinha um programa pra mim na Globo, né? Porque eu saí da MTV e aí eu fiquei um ano sabático, assim, né? E eles me chamaram, eu substituí a Angélica lá no videogame e tal, aí acabou o período de licença maternidade dela e não tinha o que fazer pra mim, eles me ofereceram novela. E claro, pro Chile, opa, vamos aí. Precisava, né? Precisava Sim, trabalhar. com certeza. Eu queria fazer uma novela inteira. Você quer? Então pode olhar para essa câmera e pede um convite aí. Eu estou esperando um convite para eu fazer a novela. Eu tô Um par esperando. romântico. Eu tô esperando. E eu tenho DRT, eu sou ator de DRT inteira. E tem que ter, senão você não faz. Senão não consegue fazer. Não consegue fazer. Aí lembrando que eu entrei na Globo por cima. Pelo ele ponto. De helicóptero. Não, querido, eu fui fazer a Globo no Fantástico. Eu entrei pelo Caceta e Planeta, que era a minha paixão. Olha como tudo na vida. Não lembrava, você fez um quadro no Fantástico? Com o Marcelo Madureira e com o Hubert, que você que passou, você me avisou que eles queriam falar comigo. Eita. E aí o Marcelo Madureira me ligou, eu fui fazer e deu errado demais no primeiro. Eles não sabiam lidar comigo. Entendi. E eles eram muito grandes e eu me recolhi. Entendi. Era tá aí a minha contribuição para a comunidade LGBT. Eu contribuí muito. Só nesse episódio, era uma época que os jujuteiros falsos estavam batendo nos gays no Rio de Janeiro, principalmente. Eu lembro disso. Puta Muito, era uma coisa horrorosa. E aí eles chamaram, eles iam fazer uns quadros pro Fantástico. E aí quando eles me disseram quem ia fazer, eu aceitei na hora, porque era uma contribuição. Quando é para contribuir, eu faço. Para dar entrevista, só se for com alguém de credibilidade. Aí eles me chamaram, eu fui fazer, e eu usei kimono rosa. E aí na primeira vez que nós gravamos, deu tudo, eles não sabiam lidar comigo, com a situação até onde eles podiam ir. E aí o Marcelo Madureira me ligou no dia seguinte que eu gravei e falou, Max, deu tudo errado, a luz não estava boa. Ai, não sei. Aí eu falei, tá, vou fingir que eu acredito, que a gente fez tudo em externa, não tinha problema de luz. A gravação tinha sido tudo externa. Eles não souberam Como embalar. me colocar na situação. Aí eu cheguei, conversei com eles, eu falei, gente, balança o galho que eu cato. Pode esculachar, como vocês fazem no Cacete Planeta, que eu seguro a situação para ela não cair no ridículo. A gente entrou numa sala que tinha mais ou menos uns 60 do jiu-jitsu. Alunos e gente do jiu-jitsu mesmo, no Rio de Janeiro, que é muito forte. Quando eu entrei, eles perguntaram quem queria fazer a primeira cena, todos praticamente levantaram a mão. Que queriam fazer a cena comigo, que eles não queriam aquele horror acontecendo. Não queriam o nome deles ligado àquilo. E aí E essa matéria foi pro ar? foi pro ar no Fantástico. Quem chamou foi o Pedro Bial. Que bacana. E foi incrível. E aí depois os jornais noticiavam como uma tentativa da MTV
com a Globo, tentar fazer a paz com a Globo para que a Globo deixasse exibir Roberto Carlos. Olha isso, olha isso. Tá lá no jornal Globo. Sensacional. Tá no Isso Globo. é verdade, é verdade. Eu tenho. Pô, então. Eu tenho esse lenda. escrito. Vou aproveitar esse momento então para pedir pro pessoal da TV Globo liberar aí o Adnet, Tata Werneck e tudo. Ah, eles não querem? Você Não acredita pode, que não disse que pode. foi uma tentativa? Eu falei, gente, mas eu tão pequenininho. Maravilhoso, maravilhoso. E aí virou um reboliço, né? Eu fui... Nossa, a gente saiu das galinhas de Angola, fomos ao Havaí, passamos pelo Bang Bang, né? Como é que chama? Bang Bang? Bang Bang. E aí parou, E aí para e fica comigo olhando para aquela câmera. Telespectador, por favor, pare. Cada um de vocês pode escolher o videoclipe que mais marcou a época de vocês. Putz, falou, cara, quando eu vi esse videoclipe, era o meu videoclipe, era meu auge na MTV e tal. Aí pode chamar, fica à vontade, que a gente não vai passar também, mas tudo bem, a gente fica na memória. Pra mim, Creed. O que é? Radiohead. Radiohead. Creed. Creep. Radiohead. Radiohead. 'Cause I'm a creep. E a Widow. Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins, nossa. Adoro também. Lindo. Quer chamar? Creep. Muito bom. Max Galinha, é com você. Então, eu sou pop, né? Sim. Eu era uma pessoa mais pop, apesar de que eu tenho uma paixão pelo The Who, por causa da bateria, aquela bateria, acho que Maravilhoso. poucos tinham iguais, mas eu posso chamar dois? Pode. Sabe por quê? Porque quando era na Coropé, tinha a Van Premier no banquinho, na televisão, era a televisão de tela, aquela de tela plana, a primeira, Sim. de tubo, mas tela plana. E aí a gente se reunia, todo mundo, quando tinha um super clipe, para assistir. Era uma hora de relax. Sentava no banquinho, e aí Madonna com o Justify My Love, que era Incrível, lindo. quentíssimo. Nossa, Madonna. Super quente, preto e branco. E tinha a Luciana Silva, que beijou a Madonna, né, no clipe, e que era uma brasileira, que era uma modelo lá fora, filha da Marlene Silva, que é uma atriz. E o segundo clipe? O clipe lindo. O segundo é o Pet Shop Boys com o Bim Boring, porque eu adoro a fotografia preto e branco e eu adoro o Bruce Weber, que é o diretor. E era uma festa. E todo mundo acha que é a Cindy Crawford. No clipe não é a Cindy Crawford, é a Shana. A modelo chama Shana. No Brasil é outra coisa, né? Ela chama... No Brasil é um carro chinês. Ela chama Shana Zadrick, da mesma época da Cindy Crawford. E aquele videoclipe é lindo e a música é linda. Maravilhoso. O Bim Boring. Adorei te ver, adorei Muito te bom. encontrar, querido. Eu adorei te encontrar, Muito bom. nossa.